comércio de tropas, de muários e de produtos, ele vai persistir até o final do século XIX, até 1890, né? Casos esporádicos, os tropeiros existiram até 1920, mas como um comércio forte, como uma fonte econômica do Rio Grande do Sul, são 150 anos que os transportadores fazem diferença. Lembrem sempre, eu estou falando de uma linha de tempo, da linha do tempo do transporte no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos a navegação fluvial. A navegação fluvial era muito forte e o único meio. Barcos a vapor saíam de Porto Alegre e chegavam aqui a nossa querida Santa Teresa, que atravessa um momento difícil também, né? Você comprava passagem, que nem se compra passagem de ônibus hoje, você comprava passagem de Santa Teresa até Porto Alegre, de Porto Alegre a Rio Grande, de Rio Grande até a Europa. No guichê existiam barcos regularmente. Na Europa também os italianos conviviam antes de vir para cá com os trens lá. Chega aqui, não tem trem. Não existia estrada, não existia nenhuma maneira de passar uma carroça. Então eles vão abrindo estradas e em seguida vem a mula. Daí eles começam a usar a mula, né? Lembrem, em 1700 e pouco nós já transportava a mula daqui para Sorocaba, em São Paulo. Daí, em 1890, vem a carreta. Quando chega a carreta, gente, é festa, né? As pessoas, a maioria nunca tinha visto, as crianças se reuniam, corriam atrás da carreta, chegava uma carreta, era um acontecimento na cidade. Nós temos daí o trem chegando, não chegou em Bento, mas em 8 ele chega em Barbosa. E daí, a partir de 1930, os caminhões. Quero contar para vocês algumas das dificuldades que tinham, por exemplo, os carreteiros. Tempo assim, nós tínhamos aqui a Estrada Buarque de Macedo. Carreta ficava atolada lá. Era um trânsito enorme de carretas. E eles ficavam atolados semanas debaixo de chuva ali. Às vezes, eles tinham que desmontar a carga da carreta, desmontar a carreta e passar o atoleiro para conseguir ir adiante. O caminhão, ele usava as estradas das carretas. Eram estradas precárias. Os problemas continuavam os mesmos. O caminhão atolava, né? Não existia posto de gasolina, não existia borracharia, oficina, não tinha nada. Então esse caminhoneiro, ele tinha que ser mecânico, ele tinha que ser eletricista, ele tinha que ser de tudo um pouco. E o italiano, o imigrante, o descendente, ele se apaixona pelo caminhão. Ele se apaixona pelo caminhão. Então, se nós voltarmos uns 30 anos atrás, das 100 maiores transportadoras no Brasil, entre 30 e 40 eram do Rio Grande do Sul e eram de imigrantes. Em sua maioria italianos, alguns alemães. E a história do transporte, gente, ela é cheia de inovação, heroísmo. Esses homens, e depois eu vou falar das mulheres também, por exemplo, nas tropas, vamos falar, esses homens levavam 6 meses fora de casa, gente. E as mulheres, e não tinha como mandar dinheiro, né, gente? Eles iam e a mulher ficava aqui, tinha que se virar. Então ela tinha que cuidar da criação, ela tinha que cuidar da agricultura, ela tinha que criar os filhos, ela tinha que fazer tudinho o tempo todo. Ele voltava, 1 semana, 2 semanas em casa, vamos de novo. Depois os carreteiros de carroça mesmo, porque tem os carreteiros de caminhão que a gente chama hoje, né? Os carreteiros de carroça, a maior parte deles, eles eram comerciantes. E daí quem cuidava do comércio era a esposa. Então era comum o carreteiro chegar em casa, final da tarde, e dizer para a mulher: preciso levar 4 latas de banha, tantos porcos,
porque eles mergulhavam, não sei se você sabe, a maneira de conservar antigamente a carne, mergulhava na banha. Né? Então, a banha põe dentro e ali era conservado. Então, eles chegavam e as mulheres se reuniam e passavam a noite inteira matando o porco e fazendo todo o processo para, no outro dia, ele voltar para a estrada. Além de cuidar dos filhos, cuidar de tudo. As mulheres, durante todo esse processo, e não é neste livro do transporte, é em qualquer destas áreas e em todas as áreas, as mulheres foram um fator determinante. E como é que fazia para aprender a dirigir? Era muito difícil, gente. Era muito difícil. Aí, agora eu quero que vocês escutem bem. O que eu vou contar aqui de gente trabalhando de graça aconteceu há 100 anos atrás. É inadmissível que isso ocorra nos dias de hoje. Os tempos eram outros. E como eu disse antes, antigamente não era bom, não. Então, um descendente de italiano chamado Orlando Fração tinha que aprender a dirigir. E ele foi trabalhar numa olaria durante 3 anos para aprender a dirigir. 3 anos. Ele saiu de lá dirigindo, com o pai e com os irmãos compraram um caminhão e criaram uma das maiores empresas de transporte do mundo, a Expresso Mercúrio. A Randon, todo mundo sabe de quem eu estou falando, né? Aqui de Caxias do Sul. Quem começou a Randon foi um descendente de italiano chamado Ercílio Randon, irmão do seu Raul. O Ercílio, ele gostava muito de motores e essas coisas e foi trabalhar numa oficina. Primeiro ano, ele não ganhava nem almoço. Ele trabalhava de manhã, caminhava 4 quilômetros, almoçava em casa, caminhava 4 quilômetros, voltava para a oficina, caminhava 4 quilômetros, voltava para casa e ia estudar. De graça. Agora, no segundo ano, ele já consertava muitos motores, tinha aprendido muito, era competente. Consertava até os motores da Eberle, que a Eberle era gigantesca na época, né? Então, daí resolveram dar almoço para ele. Ele trabalhava pelo almoço. Mas, depois do expediente, ele tinha que rachar lenha para o patrão. No terceiro ano, ele passou a ganhar salário. No quarto ano, ele fundou a Randon, que hoje emprega 22 mil funcionários. Todos ganhando bem, viu? Ninguém trabalha pelo almoço lá. 22 mil funcionários, é um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil.